Shalom, shalom, Luciana Assunção, canal de volta a Jerusalém. E hoje a gente está voltando aqui com a segunda parte do estudo sobre Efésios 6, a armadura de Deus, né? Bom, no vídeo anterior a gente viu que a passagem que Paulo está citando, ela está relacionada a um livro que é atribuído a Salomão, chamado Chochomat Shilomon, que é a sabedoria de Salomão. E lá ele cita as mesmas coisas que Paulo cita aqui, referente à armadura. A diferença é que lá você vê que trata-se de coisas do dia do juízo. Como o justo, ele vai ser reconhecido, e como os ímpios temerão os justos. Porque, segundo o próprio livro, A Sabedoria de Salomão, ele fala que o Eterno usará a sua criação para lutar ao lado dele. Tá certo? Então eu peço que, se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste esse vídeo, é muito importante para você entender. E eu peço também que você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você ser notificado para o próximo estudo, para você não perder a sequência do estudo e não perder os estudos novos que eu estou compartilhando no canal. Tá? Aproveito também e peço a você que, se esse vídeo vai te agradar, vai acrescentar um pouco em sua vida, dá um like aí, deixa seu comentário o que você achou, dá aí a opinião sua também, fica à vontade. E também aproveitar para pedir para você visitar nosso blog, dar uma olhada lá no nosso blog, ver o nosso material, também tem postagem lá de ensino, vai lá, dá uma visitada, manda uma mensagem lá no contato para para poder a gente dar um retorno para vocês aí de qualquer dúvida, certo? Então vamos lá, para o ensino. Bom, na primeira parte, a gente falou de uma forma geral da armadura e mostrando que aquilo ali era algo que já existia, né? Conceitos que já existiam. A gente mostra também que o profeta Ishayahu, né? Isaías, ele também cita lá a couraça da justiça, capacete da salvação. Ele já faz essa citação e a gente mostra isso no primeiro vídeo. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar da primeira parte em que ele cita da armadura, que trata-se do cinto da justiça. E tem muito estudo ocultado aí. Ocultado no sentido de que é comum, na época de Yeshua, de Jesus, os israelitas falarem por parábolas, né? Era comum esse uso de parábolas, né? Faz parte da cultura de Israel e Jesus usava muito essas parábolas. Assim como Paulo também, ele costuma a fazer essas relações. Paulo ele nunca é tão direto, né? Geralmente Paulo ele está fazendo relações com alguma coisa. É por isso que no primeiro vídeo eu cito que o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro, que fala que Paulo fala de coisas que é de difícil compreensão, que o indulto acaba distorcendo para a sua própria perdição. É por isso que você precisa conhecer e se aprofundar nos estudos paulinos, tá? Mas não nesse estudo ocidental, que infelizmente não tem esse conhecimento. E eu sempre falo, não é culpa dos teólogos da teologia ocidental, não é culpa deles. Há 2000 anos houve uma separação com a igreja de Jerusalém e todo esse conhecimento foi perdido. Mas vamos lá, cinto da verdade, né? O cinturão da verdade. A primeira falha aqui é referente ao tipo de armadura que as pessoas gostam de fazer o estudo. Você pode olhar aí, no geral, a armadura usada é aquela armadura de metal, a medieval. Aí você vê o quão ocidental está o pensamento dos crentes em Jesus, né? Jesus é um homem que nasceu no Oriente, entendeu? É um homem de Israel. Então a gente tem que fazer as relações com as coisas de Israel, entendeu? Então usam aquela armadura de ferro e aí botam imagens muito, né, chamativas, mas está errado. A armadura do combatente israelita ela era totalmente diferente. E isso vai prejudicar no entendimento. Então vamos lá. O que essa parte do cinto da verdade, do cinturão da verdade, tem a ver com o que Paulo quer citar, né? O que Paulo quer citar na verdade? Bom, na verdade, Paulo está passando uma mensagem mostrando como o Eterno, como Deus, está ligado ao homem,
É esse o entendimento. E sabe onde a gente vai ver isso? Lá com o profeta Irimiyahu, que a gente chama de Jeremias, no seu capítulo 13, versículo 11, eu vou ler aqui para vocês, que fala: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram. Bom, aqui o profeta Jeremias, ele acaba citando o que o cinto representa para o Eterno. Observe que ele fala: assim como um cinto se junta ao lombo de um homem, eu, o Eterno, também me liguei com Israel e Judá. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque quando o Eterno cita Israel e Judá, é porque ele quer fazer referência às 12 tribos. E quem não tem esse entendimento acaba confundindo, porque quando vê falar Israel, pensa que é todo Israel, e não é. Aqui é citando o Reino do Norte e Reino do Sul. E esse entendimento é importante para compreender as profecias. Eu lhe digo de Gênesis a Apocalipse, isso aqui é fundamental. É por isso que eu tenho um estudo aqui, que eu falo plenitude dos gentios, onde você vai passar a entender por que existe essa separação em Reino do Norte e Reino do Sul, que isso está previsto desde Gênesis, mas você só compreende no hebraico. Eu estou deixando aí no card em cima, depois você volta, clica e assiste esse vídeo que é de fundamental importância para você compreender plenitude dos gentios, que tem a ver com isso aqui. Então, o Eterno fala que o cinto cingido ao lombo de um homem é como a forma que ele se prendeu, a forma que ele se conecta com Israel, tá? Mas o apóstolo Paulo fala que nós, gentios, somos enxertados em Israel e fazemos parte também das promessas, tá? Então serve para nós também. É a forma que o Eterno está se conectando com a gente. O profeta Jeremias está mostrando isso. Essa história aqui é quando o povo ele começou a se afastar do Eterno, servindo a outros deuses. Tá? E aí o que acontece? O Eterno manda Jeremias, ele vai comprar um cinto, vai cingir, depois ele vai pegar aquele cinto, vai esconder numa fenda até apodrecer. E aí ele fala, pega novamente e mostra para o povo e fala, assim como esse cinto podre não tem valor nenhum, eu farei também com Judá e a cidade de Jerusalém, por causa da sua arrogância. Ele vai falar isso em Jeremias 13:9, ele fala, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Aqui ele estava fazendo a referência ao reino do sul, o reino de Judá. Tá? Então o que ele está falando? Que se você se prostitui com outros deuses, o Eterno, ele vai arruinar a ligação dele com você, porque o pecado afasta o Eterno. Então, quando Paulo fala para a gente que a gente tem que cingir o cinturão da verdade, ele está dizendo, aproxime-se do Eterno, da mesma forma como ele falou em Jeremias, que ele se aproximou, que ele ficou junto a Israel. Mas aqui tem um detalhe a mais. Aqui tem mais outro segredo. Só que esse cinturão é o cinturão da verdade. E agora aqui a gente vai ver quem é a verdade e o que é a verdade, para poder entender o que é o cinturão. Até agora a gente já sabe que a referência para cinto é mostrando como o Eterno se liga ao homem. É a forma que o Eterno ele se escolheu para aproximar o homem. Essa é a correlação que ele quer fazer com o cinturão. Tá? Se você vai lá em João 14:6, Yeshua, Jesus, ele está respondendo, né? Ele está dando uma resposta. Ele fala, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele complementa, ninguém vem ao Eterno, ao Pai,
a não ser por mim, por ele. Bom, João já deixou claro as palavras retratadas aqui de Yeshua, que ele fala: eu sou a verdade. Então, o cinturão da verdade, na verdade, é Yeshua. É a aproximação não só do Eterno, mas como Yeshua. Lembre-se que o Mashiach, Jesus, é uma manifestação do Eterno, é a mesma coisa. Entendeu? Por isso que ele fala: eu e o Pai somos um. Isso é Elohut. Isso aí a gente tem que conversar depois. Tá? Vocês conhecem por Trindade, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, cinturão da verdade. Quem é a verdade? Bom, João respondeu para a gente no capítulo 14, 6, que ele falou: eu sou a verdade. Yeshua está falando: eu sou a verdade. E aí ele bota um detalhe: ninguém vai ao Pai a não ser por Yeshua, por Jesus. Lembra que o cinturão é a forma de a gente interpretar que é a conexão do homem com o Eterno, só que agora aqui entra quem? A verdade no meio, Yeshua. Para conectar o Eterno, né, o cinturão que conecta com o Eterno, agora tem que ter a verdade. Tem que ter quem? Yeshua. É disso que Paulo está falando aqui. Tá? E aí, você se pergunta: tá bom, nós já descobrimos quem é a verdade. Yeshua, Jesus é a verdade. Né? Agora, o que é a verdade é a segunda pergunta que você deve se fazer. E para isso, eu vou deixar aqui também no card, vai estar aparecendo aqui em cima, um vídeo que eu tenho aqui com um estudo muito aprofundado, onde eu mostro as passagens em hebraico, passo a passo, para você entender o que é verdade, que é também o livro de João, falando de João, a passagem, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou deixar aí, vocês vão entender o que é a verdade, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Se você for no livro de Salmos, lá no Salmo 119, versículo 142, o rei Davi, ele está falando, detalhe, esse salmo aqui, ele é todo profético, ele fala o tempo todo do Mashiach, e ele fala assim de coisas futuras. Esse salmo é o maior salmo que existe, mas é o salmo mais importante. As pessoas fogem dele porque ele é maior, porque é o maior salmo que existe, porém ele é o salmo mais importante que existe, porque muitas das profecias para o Messias, para Jesus ter cumprido, está aqui, e ele cumpriu. Salmo 119, 142. Olha o que Davi fala: a tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. O que é a lei? A lei, Davi está falando, a tua lei é a verdade. Então agora você descobre o que é a verdade, entendeu? Já descobrimos quem é a verdade. E Yeshua falou: eu sou a verdade. Agora Davi, ele vem e afirma: a tua lei, a tua Torá é a verdade. E para eu provar que aqui está escrito Torá, eu vou deixar aí para vocês essa passagem em hebraico, que ele vai falar o seguinte: Ve Torá teka emet. Olha, Ve Torá teka emet. E a tua Torá é a verdade, emet. Tá original em hebraico. A lei aqui, na verdade, é Torá. Então você acaba descobrindo que Yeshua, ele fala em João 14, que ele é a verdade. Aí vocês fazem a segunda pergunta: e o que é a verdade? E ele fala: a tua Torá é a verdade. Agora, o que é isso? Isso é uma profecia. E aí eu deixo também mais outro vídeo aqui, que é de fundamental importância. Esse vídeo é um vídeo tão aprofundado quanto esse outro de Conhecereis a Verdade. É falando que a palavra se fez carne, é João também. E aí você vai entender que a profecia é que o Messias, ele é a Torá encarnada. Isso é profético, isso é profecia, não é só aqui não é só João que está dando não, quando ele fala, e a palavra se fez carne, né? A palavra o quê? A Torá se fez carne. E esse estudo vai mostrar tudo isso, vou deixar também aí o card, depois você volta, assiste ele, para você entender mais aprofundado esse estudo. E aqui
essa profecia não é só de João, não. Essa profecia, todo israelita, os que creem e os que não creem em Yeshua, sabem, eles sabem que o Messias tem que ser a própria Torá encarnada. Tá? É por isso que em Mateus 5, Yeshua fala, eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas. Ele fala, eu vim complementá-la, porque ele é a Torá, ele é o único que consegue cumprir a Torá, porque ele é a própria Torá. É por isso que ele trouxe a salvação para vocês, porque ele sim conseguiu cumprir todos os mandamentos do Eterno, certo? E por isso ele é o Salvador, porque ele cumpriu. Mas esse vídeo aí vai trazer um entendimento muito mais aprofundado desse estudo da palavra se fazer carne, no caso, a Torá se transformar em um ser, entendeu? Virou um ser humano na terra, né? Que é o Mashiach, que é Jesus. Então vamos dar continuidade. E aqui você observa o seguinte, justiça, observe que justiça e Torá andam juntas, tá? Por que isso? Se você for também, e eu vou deixar lá no final, na tela final, a sequência de vídeos que eu tenho falando sobre o estudo da alma. No estudo da alma eu falo que o Eterno, ele escolheu a providência de governar o mundo através da providência da justiça. O que é isso? Uma providência são meios que o Eterno usa para poder interagir com a criação, tá? E existem várias providências, né? Uma das providências é a de como ele governará a terra, como ele governa o universo, como ele governa a criação, que foi através da providência da justiça. E o que é que isso significa? Você receber as recompensas ou você receber punição. E quem é que determina isso? A Torá. As escrituras do Eterno determinam isso. Entendeu? Qual é a lei que regula isso? Né? Quem é de direito sabe, quem é o Vadimecum que regula isso? A Torá veio para isso. O Eterno entrega a Torá para o homem, para ele saber se orientar aqui na terra. Entendeu? Para fazer as coisas que o Eterno quer. Finalidade do Eterno para poder você seguir os mandamentos dele, ele quer que você faça parte na perfeição desse mundo aqui. Você é abençoado por ser uma criação onde você faz parte, onde você influencia, onde você também constrói nessa terra aqui o que é a evolução dela, né? A perfeição dela. A nossa função na terra deveria ser essa, ou deve ser essa. A gente só precisa compartilhar esse conhecimento, tornar isso aqui cada vez melhor para que a gente tenha um crescimento da nossa alma espiritual, da nossa alma, para receber o quê? As recompensas do Eterno, que é o quê? A total bondade, a ressurreição e a vida eterna ao seu lado. Então, isso quer dizer o quê? Justiça e Torá andam juntas, tá? E vocês vão ver isso quando a gente estudar lá, quando a gente for estudar a parte do escudo e a parte do capacete, e ele fala, os juízos, Davi fala, né? Os juízos da sua justiça, né? No caso, a palavra aqui, juízos, é no sentido mesmo das ordens do Eterno mesmo. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Deixa para o próximo vídeo, vocês vão ver em hebraico esse estudo, ó, eu pegando a parte hebraica e mostrando para vocês. E o mais importante desse vídeo aqui é o quê? É compreender que quando Paulo faz a citação, o cinto da verdade, ele está falando, a forma que você tem que usar para se aproximar do Eterno, ou seja, a forma que o Eterno escolheu para se aproximar de você, tá? Isso era uma analogia. E ele fala, e nessa forma de aproximar agora, tem que ter a verdade. Quem? João respondeu para a gente, Yeshua falando, eu sou a verdade, né? E aí agora, Yeshua ainda fala mais, e agora, para ir ao Pai, tem que ser através do Messias, do Mashiach. É por isso que esse cinturão se tornou da verdade. Agora, o cinto, que antes ligava diretamente o povo ao Eterno, agora precisa do Mashiach para fazer a ligação. Por isso que é o cinturão da verdade. Ou seja, a forma de se conectar ao Eterno tem que ser através do Mashiach.
Era esse ensinamento que Paulo estava trazendo quando ele cita que isso é uma armadura que a gente tem que usar a nosso favor e que a gente vai usar no dia do juízo ao lado do Eterno e ao lado do Mashiach. Tá bom? Tem muito mais coisa por trás disso, mas se não estudo ia ficar gigantesco. A gente só está falando da primeira peça da armadura. Então, para você não perder as outras, que eu vou dar o estudo e também nessa mesma linha, é totalmente aprofundada, né? Foge totalmente da teologia comum, porque esses estudos aqui a gente só obtém estudando com rabinos que creem que Mashiach é Yeshua, é Jesus. A gente busca estudar com eles, tá? Muitos deles creem diferente do que dizem, e a gente está tentando resgatar o que antes nós tínhamos com os apóstolos, a igreja de Jerusalém, com os apóstolos que pertenciam a Israel ali naquela época, né? E esses estudos, eles nos libertam, né? Para que nós possamos seguir em frente rumo ao alvo, tá ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.